Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir. Qual foi a resposta do TCE à consulta feita pelo Instituto de Várzea Grande? A multa aplicada ao prefeito de Pedra Preta. E ainda o julgamento da representação interna contra o Detran. É o TC Notícias do dia 28 de fevereiro que está no ar. Olá, tudo bem? TCE homologa julgamento singular que multou o prefeito de Pedra Preta. Os detalhes desse processo você confere na reportagem da jornalista Andressa Boassorte. Apesar de ter sido notificado sobre a penalidade, o prefeito de Pedra Preta, Augustinho Freitas Martins, não recorreu contra a decisão e não efetuou o pagamento da multa. À época do julgamento singular, o gestor apresentou defesa contra as irregularidades identificadas na Lei Orçamentária Anual, mas as justificativas não foram aceitas pelo conselheiro relator José Carlos Novelli, que multou o prefeito em R$ 696. No julgamento singular, antes de enviar o processo para cobrança fiscal, o TCE deu oportunidade ao gestor de parcelar o valor da dívida. Porém, diante da inadimplência, transformou a multa em título executivo e encaminhou o processo à Procuradoria-Geral do Estado para que a dívida possa ser cobrada. Os conselheiros também julgaram improcedente a representação interna aberta contra o Detran. A jornalista Thalita Ormonde tem mais detalhes sobre esse processo. Motivada por uma solicitação encaminhada ao TCE pela Procuradoria-Geral de Justiça, a representação relatava irregularidades no convênio firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito, Detran, e o Sindicato dos Servidores do Departamento, o Sinetran. A intenção era a promoção do bem-estar social dos servidores. Ao analisar o processo, o conselheiro relator Valdir Teis entendeu não haver motivo para uma ação civil pública, uma vez que não constatou ato de improbidade administrativa, bem como nenhum ato capaz de causar prejuízo ao erário. Vejo como desnecessária a conversão da presente representação interna em tomada de contas, nos termos da Resolução nº 14 de 2007, tendo em vista que o próprio Ministério Público Estadual, órgão que iniciou esta representação, arquivou a investigação que fundamentou a abertura deste processo. Por isso, os conselheiros julgaram a representação improcedente e o processo foi arquivado. Na mesma sessão, os conselheiros também julgaram o recurso feito pela Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte. A decisão de prover o recurso feito pelo presidente da Casa de Leis de Ipiranga do Norte, Sérgio Alencar da Silva, foi tomada por unanimidade pelo Tribunal Pleno. Isso porque o gestor comprovou que as irregularidades relacionadas a processos licitatórios identificadas no julgamento das contas de 2009 foram meramente formais. As irregularidades são de natureza formal e de grau extremamente leve, não resultando em qualquer prejuízo econômico ao erário, nem prejuízo relevante à legalidade dos atos administrativos. Dessa forma, o conselheiro relator Domingos Neto votou pela exclusão da multa de R$ 696, mas manteve a determinação para que o gestor observe as regras da Lei de Licitações. Ao meu ver, a determinação contida no acordo recorrido, no sentido de que se observem as regras na Lei Geral Licitatória, é suficiente, de modo que a pena pecuniária deve ser afastada. E confira agora qual foi a resposta à consulta feita pelo Instituto de Seguridade Social de Várzea Grande. O diretor do Previvag, Reinaldo João Della Páscoa, perguntou ao Tribunal de Contas sobre o cálculo dos pagamentos dos servidores inativos e aposentados, no caso de um possível reajuste. Segundo a orientação da consultoria técnica, os valores das aposentadorias devem ser reajustados, desde que os servidores possuam garantia à paridade. A paridade é uma garantia constitucional que assegura aos servidores inativos a correção da remuneração na mesma proporção dos servidores ativos. Sendo assim, surge uma outra dúvida. Neste novo cálculo, também deveria ser recalculada a gratificação de adicional por tempo de serviço? Além disso, o valor que é direito do servidor deve ser correspondente às parcelas da contribuição
feita pelo servidor durante a vida funcional? O servidor possui direito ao valor correspondente às parcelas remuneratórias que serviram de referência para as contribuições que houver efetuado ao longo da sua vida funcional. No caso do adicional por tempo de serviço, o valor será atualizado na mesma data e proporção aplicável aos servidores ativos e da mesma forma que as demais verbas que compõem os proventos. E antes de encerrar, uma última informação. Terça-feira é dia de sessão plenária. Em pauta estão mais de 190 processos. Os julgamentos que são abertos à sociedade começam às 8h30 da manhã e são transmitidos ao vivo pelo portal do TCE e ainda nos canais 16h30 da TV Assembleia. Então, não se esqueça, 8h30 temos encontro marcado. Até amanhã. Mãe, que buraco é esse? Moço, a parede da casa que o senhor me vendeu já tá rachada. Olha, a construtora falou que é assim mesmo. Mas relaxa, a senhora vai ganhar um lindo quarto. O direito que você tem em casa, o Código Civil também garante nas obras públicas. Elas são feitas com o seu dinheiro. O gestor tem até 5 anos para exigir o reparo nas rodovias e prédios públicos. Quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie ao TCE, Tribunal de Contas de Mato Grosso.